Quantas vezes já deixaste de fazer algo por medo do que os outros vão pensar? Quantas vezes te anulaste, te escondeste para evitar críticas ou rejeição? Quantas vezes? Eu quero partilhar um bocadinho da minha história contigo. Durante muitos anos da minha vida, eu deixei de fazer muitas coisas que eu gostava por medo do que os outros iam pensar, por medo que me criticassem, que me julgassem. E deixei com isso tudo, acabei por deixar de ser eu mesma, na minha verdadeira essência, e passar a ser aquilo que os outros queriam que eu fosse. Só que acontece que eu fiquei infeliz. Eu vivia infeliz. E estava sempre a sorrir, porque eu sempre tive assim muita... Eu sempre fui assim muito simpática, muito alegre, rir e brincar e tudo, sempre gostei muito, mas imagina eu a rir e a sorrir e a brincar, por fora toda a gente pensava, uai, esta mulher é super feliz. Eu ria, brincava e tudo, e por dentro o meu ser gritava, liberta-me, liberta-me, porque eu já não estava a aguentar mais. Cá fora, ninguém percebia. Não sei se esse é o teu caso, mas se for, se estiveres cansada de viver limitada, este vídeo é para ti. Hoje eu vou mostrar-te como o medo do julgamento e das críticas te pode prender e o que podes fazer para finalmente seres livre para seres quem és. O medo de ser julgada nasce lá atrás, na infância, na escola, na família. Nós aprendemos que para ser aceites precisamos de ser perfeitas, agradáveis, simpáticas, fazer tudo para ajudar os outros, ser amáveis só com os outros, colocar os outros em primeiro lugar. Assim é que nós seremos aceites. Caso contrário, seremos julgadas, criticadas por sermos egoístas, por só querermos olhar para nós. E sem nós percebermos, nós começamos a viver com base na aprovação dos outros. São os outros que comandam a nossa vida, não somos nós. Nós somos uma mera marionete nas mãos dos outros, ao fim e ao cabo. Porquê? Porque nós deixamos que isso acontecesse. Nós entregamos o nosso poder na mão do outro. Nós não conseguimos assumir o nosso poder, porque os medos de ser criticada, os medos de ser rejeitada, o medo de ser mal falada, o medo de não ser aceite, gritava mais forte. E esse medo está ligado a uma necessidade básica, que é a necessidade básica do pertencimento. Só que quando ele te controla, tu deixas de pertencer, sim, mas a ti. Deixas de pertencer a ti mesma. E isso nós nunca pensamos nisso. Nunca pensamos que, com o medo do não pertencimento em relação aos outros, nós acabamos por deixar de pertencer a nós mesmas. Eu tinha momentos que me olhava ao espelho e dizia, mas quem és tu? Mas o que é que tu estás a fazer contigo? Tu não és esta. Eu dizia, eu não estou feliz. O que é que eu estou a fazer comigo? Só que depois o medo de fazer valer aquilo que eu gostava, de fazer valer aquilo que eu sentia, de fazer valer aquilo que eu queria, era mais forte e não me deixava avançar. O medo de me julgarem. Eu tinha que ser simpática e ajudar os outros, porque tinha medo que os outros depois dissessem que eu não era boa pessoa se não os ajudasse. Mas o que é certo é que eu não me estava a ajudar a mim. Eu ajudava todos. Quando eu fui ao fundo com uma depressão, ainda tive que ouvir que eu estava a aproveitar-me de estar assim, que isso não era depressão nenhuma. Isso era só para que olhassem para mim. Era só para me fazer de vítima, para que olhassem para mim e fizessem todas as minhas vontades. Eu disse, chega, eu tenho direito a ser feliz. Eu não fiz mal a ninguém para estar aqui a sofrer. Eu tenho direito a ser eu mesma na minha verdadeira essência, a dizer que gosto disto num relacionamento, que gosto disto na intimidade, que não gosto de ir a certos locais, que gosto mais de ir a outros. Eu tenho o direito de dizer não me apetece fazer isto. Eu tenho o direito de ser eu na minha verdadeira essência. E foi quando eu dei o grito de guerra. E curiosamente esse ponto final
veio quando a minha mãe faleceu. A minha mãe morava comigo e eu sempre fui muito ligada com a minha mãe. Eu costumava dizer que eu era o pilar da minha casa, mas o meu pilar era ela. Porque era a pessoa que eu tinha, que me apoiava, que me ouvia, que não me julgava, que não me criticava. A minha mãe era uma mãe amorosa e adorável. Ela nunca me criticou. Por mal que eu fizesse alguma coisa, ela nunca me criticava, ela nunca me julgava. E quando ela faleceu, ainda mais pela doença que ela faleceu, devido a tanta mágoa que ela guardou dentro dela, ela viveu uma vida inteira infeliz, a ajudar os outros, a fazer tudo para os outros, para ela nada, a colocar-se em último lugar. Muitas pessoas a magoaram e ela guardou essa mágoa, ela guardava tudo. Resultou aonde? Num câncer de mama, num cancro de mama, que já foi descoberto muito tarde e que a levou a passar para outro plano. E quando isso aconteceu, foi quando um grande clique, foi como algo que eu ouvi, parece que algo que eu tinha ouvido até alguém falar dentro de mim, ou tu acordas agora ou as coisas podem ser muito complicadas para ti. E foi o que me começou a fazer despertar. Eu disse, chega, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de ser eu não quero o mal de ninguém, eu não quero magoar ninguém, mas eu quero ser feliz. Eu mereço ser feliz. Eu mereço fazer aquilo que eu gosto. Eu mereço ser quem eu sou. Quem não me aceitar, paciência. E a partir dali eu comecei a fazer trabalho de autoconhecimento. Comecei a expandir a minha consciência, a evoluir a minha consciência. Fiz trabalho de autoconhecimento, reprogramação mental, desenvolvimento pessoal, fiz práticas, fiz técnicas e eu mudei a minha vida. Porque esse medo que nós muitas vezes sentimos, esse medo aparece, ele fica connosco de uma forma subtil e constante. E muitas vezes leva-nos a, por exemplo, se nós temos um projeto, fazemos algo, algum projeto que queremos passar para o mundo, não o fazemos por medo de, se calhar não é tão bom, isso me vão criticar, isso me vão julgar, não fazemos. Calamos-nos numa conversa com alguém, deixamos que o outro nos diga tudo aquilo que quiser e nós calamos-nos com medo de errar e de falar algo que possa magoar o outro e que depois possa levar o outro a criticar-nos, a julgar-nos. Evitamos arriscar por medo de parecermos ridículas. E assim vai indo, vai indo, vai indo. E nós vamos diminuindo o nosso brilho. A nossa voz, os nossos sonhos ficam diminuídos, quase que apagados. Então o medo do julgamento e das críticas é uma prisão invisível. E muitas mulheres vivem ali durante anos, como eu vivi. Não sou a única. E muitas mulheres vivem ali durante anos e anos e anos. Até que muitas vão ao fundo e depois já têm uma enorme dificuldade em levantar-se. E se tu és uma dessas pessoas, eu quero te dizer que não tenhas medo de acreditar em ti. Olha para dentro de ti, porque o poder está dentro de ti. Tu deste esse poder a alguém. Agora só tens que ir lá buscá-lo e resgatá-lo para ti. Porque tu tens o direito de ter esse poder. Tu tens o direito de ser tu na tua verdadeira essência. Tu não queres magoar ninguém, mas tu queres ser feliz, porque tu tens esse direito. Tu mereces. Tu vieste a esta vida para seres feliz. Para viver a vida que tu desejas e mereces. Então só precisas de ir lá resgatar esse poder. E como eu já te disse, a chave para resgatares esse poder é o autoconhecimento. Precisas de olhar para ti, para dentro de ti e perceber o que é que tu gostas, o que é que te faz feliz, o que é que tu estás disposta a fazer ou não, ou disposto a fazer ou não, o que é que estás disposta a tolerar ou não na tua vida. Quando tu te conheces verdadeiramente, tu percebes que o julgamento dos outros não define o teu valor. Tu começas a validar-te, a tua autoestima deixa de depender de likes, aplausos, opiniões ou elogios. Por isso, simplesmente tu tens isso tudo por ti, dentro de ti. Já não depende do exterior.
do que quer que os outros te possam vir a dar. No meu curso Liberdade do Ser, eu partilho aquilo que eu aprendi e que eu usei em mim para transformar a minha vida, para me transformar, para deixar novamente o meu brilho vir à tona, para passar a ser eu na minha verdadeira essência. Porque quando nós somos livres, tudo se encaixa na nossa vida. Agora, quando nós estamos oprimidos, é como se nós estivéssemos fechados numa concha que não conseguimos deixar sair o nosso brilho. Porque nós somos seres iluminados, nós somos divinos, nós temos a essência divina dentro de nós. Porque cargas d'água é que nós havemos de deixar que um dom que Deus nos deu, que é o divino que está em nós, que foi dado por Deus, é que nós deixamos outra pessoa, ser humano igual a nós, apagar esse brilho. Pensa comigo. Porque cargas d'água, por tudo o que nós temos, que vem de lá de muito de trás e até mesmo dos antepassados, que isto já vem, que nós fomos formatados para fazer tudo para o outro, para ser o que o outro quer, para ser bonzinhos, para ser aceitos, isto já vem de trás dentro de nós. E é de tal maneira forte que quando nós não paramos para pensar nisso, para curar a raiz desse medo, desses medos, reprogramar as crenças inconscientes, reforçar a nossa autoconfiança, a nossa autenticidade, a nossa autoestima, porque nós só somos verdadeiramente livres quando não precisamos mais de esconder quem somos na nossa verdadeira essência. Então chega de viver com medo de ser julgada. Chega de viver pelas expectativas dos outros. Lembra-te desta frase. Tu não vieste a este mundo para agradar. Tu vieste a este mundo para brilhar. Ok? E isto é extremamente importante. Quando tu entendes isto, tudo começa a fazer sentido. Se estás pronta para libertar esse medo, assumir a tua verdadeira essência e criares a vida que tu desejas, o meu curso Liberdade do Ser pode ser o teu primeiro passo. Clica no link que está na descrição ou que está na minha bio e conhece o meu curso. Começa agora a tua jornada de libertação, porque a tua libertação está no primeiro passo. Porque a tua libertação está na tua decisão de te libertares. Pensa nisso. E a verdadeira liberdade começa quando deixas de pedir permissão para seres tu. Espero que este vídeo te tenha ajudado de alguma forma. Beijocas no teu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!